Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Uma boa tarde a todos. O que é oráculo do Senhor? A palavra oráculo pode significar profecia, previsão, prognóstico, adivinhação, presságio. Encontra-se muitas vezes na Bíblia, mas não é exclusiva dela. Era usada também em outras religiões antigas e até no paganismo, sendo famoso o oráculo de Delfos, na Grécia, onde era cultuado o deus Apolo e seus porta-vozes eram consultados para anunciar o futuro. Por exemplo, antes de uma guerra, os povos vizinhos de Israel invocavam cada qual seu deus para obter deles uma resposta que orientasse suas escolhas. Na Bíblia, oráculo é uma pronúncia por um sacerdote, vidente ou profeta, como vinda de Deus. Em Israel havia o costume de consultar Javé, evitando assim cair no pecado de procurar adivinhos, magos e feiticeiros. Está em Deuteronômio 18, versículo 10. A consulta era feita por meio de representantes qualificados. A princípio, Moisés, depois os sacerdotes e, por fim, os profetas ou videntes. Está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Isso era muito comum antes de uma batalha. Por exemplo, o rei Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Vós o entregareis nas mãos de Israel? Em Salmos 1, 14, 37. O oráculo era a resposta que Deus dava a seu povo em relação ao êxito de um empreendimento. Mas havia também falsos profetas, que falavam em seu próprio nome e não em nome de Javé, e faziam falsas predições, como vemos na história dos reis Acabe e Josafá. Está em Reis 22. Os 400 profetas consultados responderam a Acabe que ele devia atacar os inimigos, pois Deus os entregaria nas mãos deles. Chamavam também o profeta Miqueias e lhe avisaram: os profetas são unânimes em predizer coisas boas para o rei. Procura falar com eles e predizer o sucesso. A resposta de Miqueias foi esta: pela vida de Javé, o que ele me disser é isso que anunciarei. E desmentiu a provisão dos profetas, mas não foi ouvido. Chegou até a sofrer agressão física e Israel perdeu a batalha. O verdadeiro profeta tem certeza de falar em nome de Javé. Por isso, acrescenta no final de suas palavras: oráculo de Javé. Isaías 41, versículo 14. Ou diz o mesmo com as palavras semelhantes: assim diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Deus. Assim fala Javé. São essas palavras que eles usavam. E nós ainda usamos na igreja, né? O livro de Jonas é um modelo, é um relato histórico. Eu estou lendo o 43, que o 42 eu acabei de ler agora. Entre os profetas e escritores, existem 12, chamados menores, porque seus livros não têm a intenção dos livros dos maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 12 são os mais conhecidos e mais populares, sem dúvida, Jonas. Ele foi mandado por Deus para pregar em Nínive, capital dos assírios, povo cruel, inimigo dos judeus. Jonas não obedece e embarca em um navio que vai na direção contrária. No meio da viagem, há uma grande tempestade e todos rezam a seus deuses, menos Jonas. Tiram a sorte para saber quem é o culpado por aquele perigo que a sorte cai no profeta. Ele aceita ser lançado no mar para que cesse a tempestade. E foi o que aconteceu. Um grande peixe engoliu Jonas. Está em Jonas 2, versículo 1. E no ventre do peixe ele passou 3 dias até ser lançado na praia. De novo, vem a ordem de Deus para ele pregar em Nínive,
e desta vez ele obedece. Anunciou a destruição da cidade de Ai há 40 dias. O povo todo se converteu, jejuou e fez penitência, sendo então perdoado por Deus. Jonas ficou irritado porque Deus usou de misericórdia com aquele povo e porque sua predição não se cumpriu. Para dar-lhe sombra, Deus fez crescer uma mamoneira, mas ela secou no dia seguinte, e Jonas reclamou do intenso calor, chegando a pedir a morte. Jonas 4, versículo 8. A última palavra é que Deus quem fala, repreendendo Jonas por ter pena de uma árvore que secou, mas é insensível diante da possível morte de milhares de pessoas. Se a pergunta é essa história aconteceu, devemos dizer que não, diante de tantos detalhes improváveis, mas se a pergunta é essa história acontece, a resposta é sim. O livro deve ser lido como uma sátira, que denuncia os vícios do judaísmo, incapaz de abrir-se ao universalismo, e como uma parábola para ensinar que a misericórdia de Deus é livre e imerecida. O autor que interessa tanto pela salvação deles, que eles mandam um profeta para convertê-los. São Paulo fez essa pergunta: acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? Romanos 3, 29. Israel não devia considerar-se detentor exclusivo da salvação. Se ele foi o povo predileto de Deus, era para ser o portador das bênçãos divinas ao resto da humanidade. Povo missionário, portanto, devia escutar e entender o que disse Isaías. Faço de ti a luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O exemplo dos habitantes de Nínive, que creram em Deus, se converteram e foram perdoados, é um daqueles que, com maior evidência, manifestam a bondade e a misericórdia de Deus, que não recusa ninguém, mas acolhe com amor infinito todo aquele que se dirige a Ele. Tu és um Deus clemente e compassivo. Jonas 4, versículo 2. O povo judeu, fechado no seu particularismo, não gosta de que os benefícios de Deus se estendam aos pagãos, com medo de perder os privilégios. O fato de Jesus usar a narrativa de Jonas para anunciar sua ressurreição não significa que se trata de um fato acontecido. Jesus utiliza esse apólogo do Antigo Testamento como nós usamos as parábolas do bom samaritano ou do filho pródigo. Elas são fatos históricos. Parece que não, mas quantas vezes estão acontecendo entre nós? Sim, meus irmãos. É isso, é verdade. Hoje em dia o povo não respeita mais. Perderam o respeito. Perdeu o respeito com a palavra de Deus. Você às vezes está falando a palavra de Deus, o povo está escutando você falar a palavra de Deus e murmura alto para confundir. Só que, Senhor, não me confunde. Não adianta, porque não me confunde. A pessoa quer me confundir, querem me confundir, mas não me confunde. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Eu jamais serei confundida enquanto eu estiver falando de ti, meu Pai. Parei por hoje, porque está na hora de eu me arrumar para ir na igreja encontrar com meu povo. Amém? Que todos tenham uma boa tarde. Mais de tardezinha eu volto para fazer a oração da noite hoje, se Deus quiser. E Ele há de querer. Boa tarde a todos, meus irmãos.